Segundo o jornalista, Palmeiras oficializa informação sobre venda de Luide. Propostas pipocam na mesa do Verdão para vender Riquelme e Felipe. Jornalista renomado crava que Palmeiras se acertou com o Botafogo por Danilo. E a nossa mesa tática com o novo Palmeiras. Fala, família Palmeiras 90+, que alegria estar mais uma vez aqui com vocês para trazer as principais informações do Palmeiras. Você já sabe, a nossa meta é chegar em 50 mil inscritos até o final do ano. Me ajuda, é de graça. Clica aqui em inscrever-se para você não perder nada a respeito do Palmeiras. E eu vou começar o vídeo de hoje, família, falando especificamente sobre dois jogadores, duas crias da academia, que não são o Luide e o Riquelme Felipe. Sobre eles a gente vai falar no mercado da bola, né, no nosso quadro do mercado da bola. Mas em especial, primeiramente, do camaronês Miguel Bilong. Tá? Eu vi que teve mais de 30 comentários nos últimos vídeos falando, né, pedindo informações sobre o jogador. A voz de vocês foi ouvida como sempre aqui na nossa comunidade e nós vamos começar falando dele. Então é o seguinte, ele não apenas marcou gols, né, no último jogo treino entre Palmeiras de branco versus o Palmeiras de verde, né? Mas ele demonstrou um recurso técnico e uma maturidade muscular que são muito difíceis de se ter nessa idade. Eu sei, 18 anos, um jogo treino, temos que ter cautela. Entretanto, a informação que a gente conseguiu captar, né, com base em todas as notícias da imprensa, é que o Miguel vai continuar treinando no Palmeiras profissional e vai ganhar uma oportunidade literalmente no clube como jogador profissional, tá? Então ele vai treinar e vai estar junto do elenco nas próximas partidas. Há uma grande expectativa de que ao menos 5 minutinhos ele acabe beliscando ali para estrear como profissional. Outro nome que foi pedido muito aqui em informação, né, é o Eduardo Conceição. E ó, ele tá ganhando espaço nos treinos. O Eduardo já estava treinando com os profissionais. Tá ganhando espaço nos treinamentos, foi um dos nomes mais elogiados no último jogo treino do Palmeiras e a torcida já tá vendo o Eduardo Conceição, né, como uma espécie de sucessor quando o assunto é grana, né? Então o Palmeiras obteve muito recurso ali, né, com a venda do Estevão, já teve no passado a venda do Hendrick e o Eduardo Conceição é essa cereja do bolo no mercado de negociações do Palmeiras. Vai render muito dinheiro, mas antes a gente vai ter pelo menos um ano de Eduardo Conceição, de 1 a 2 anos, né? Porque ele tem que fazer 18 para ser vendido, de Eduardo Conceição no profissional, jogador diferenciado. Família, vamos lá? Antes da gente chegar na nossa mesa tática, agora o assunto da vez é o mercado da bola. Eu fiquei espantado com uma notícia que eu vi hoje do jornalista Robson Morelli envolvendo o Danilo. A gente já vai entrar nesse assunto, tá? Primeiro falar sobre o Luide. Então, segundo a informação do Flávio Latifi do UOL, é oficial, o Palmeiras colocou o Luide na sua, vamos dizer assim, na sua lista de transferências, tá? Oficialmente agora. Tanto o jogador / sua staff, quanto o próprio Palmeiras entendem que o melhor nesse momento é, vamos dizer assim, encerrar, né? Encerrar as pontas aí, segundo o Flávio Latifi. O que a gente pôde apurar dessa informação? O Abel tem um carinho muito grande pelo Luide e toda a comissão técnica do Palmeiras também. E o Luide, obviamente, por ter sido criado no Palmeiras, também tem um carinho enorme, né? Por todo o aparato que o Palmeiras construiu. Aí eu não me refiro só a staff. Núcleo de saúde e fisiologia, psicólogos, né? O núcleo de neurociência, todo mundo. A galera lá dos funcionários mesmo, todo mundo tem um carinho muito grande pelo Luide. Mas parece que o ciclo de fato vai se encerrar. O jogador ele não conseguiu, no profissional do Palmeiras, mostrar tudo aquilo que ele vinha demonstrando no sub-20, na seleção de base, e ele será negociado, isso é uma certeza. Propostas começam a pipocar. O problema é, quando o Palmeiras faz esse movimento de, entre aspas, colocá-lo nessa lista de transferências, ele está dizendo para o mercado o seguinte, olha, ninguém interessante surgiu com uma proposta derradeira. Então, faz sentido para mim vender o jogador por um valor até um pouco abaixo do que eu queria, mas eu preciso vendê-lo. É mais ou menos isso, tá? Borussia Dortmund era um interessado e estaria disposto a pagar 90 milhões. O Atlético Mineiro pipocou ali também, deu uma sondada no jogador, acabou não fechando a contratação. E agora o Luide está
objetivamente procurando clubes, assim como os seus empresários. Vamos ver como é que isso vai finalizar. Eu acho que é bom pro garoto, tá? Eu acho que é bom pro Palmeiras e eu acho que de maneira geral, a molecada que tá subindo agora, velho, vai dar uma canseira nos titulares do profissional. Anota o que eu tô falando. Heitor, Felipe Tereza, Juliano, tem uma série de jogadores da base do Palmeiras, quando tiverem uma oportunidade, não vão decepcionar. Essa é a minha opinião. Sobre o Riquelme Felipe, outra cria do Palmeiras, esse sim tá treinando como um leão. Tá? O papo que tá rolando ali nos bastidores do Palmeiras é de que o Riquelme Felipe conquistou o Abel Ferreira, e isso é difícil, né? Você sabe que para uma cria da academia conquistar de fato o Abel, assim como o Estevão fez, é difícil. E aí, a informação dos jornalistas Felipe Silva e Daniel Bocato, tá? Informação oficial. Clube Bruges e Copenhagen virão para cima do Palmeiras e já vão colocar uma proposta forte na mesa, na casa de 100 milhões de reais. Eu fiz uma conta de padaria aqui, né? 90 milhões no Luigi, 100 no Riquelme Felipe, se o Palmeiras topar vender, mais 100 do Maurício, né? 290. A meta do Palmeiras é chegar em 400 milhões. Nós estamos falando de valores elevados, tá? E aí, esses valores de venda, eles teoricamente subsidiam, né, o restante do elenco. Então o Palmeiras poderia manter o Alan e o Flaco Lopes aqui, independente do valor que fosse colocado na mesa de negociação. Vitor Roque também, que está sendo sempre muito sondado, tranquilamente poderia manter aqui. Muita grana, Palmeiras vai ter que pensar nessa situação do Riquelme Felipe. Se a realidade do Luigi é uma, se a realidade do próprio Maurício também já é meio que de saída, né? O Riquelme Felipe ainda pode ganhar minutos nesse time. Você faria essa negociação? Bom, meu povo, e agora, nada mais interessante do que falar sobre a situação do Danilo. Entre o vídeo de ontem e hoje, muita coisa foi falada, tá? Foi falado muito sobre o Chelsea a fim do Danilo. E aí eu fui apurar, né? Eu até assisti o vídeo do Donati, que pra mim é um comunicador, assim, cara, incrível, tá? Tô deixando o vídeo dele aqui na descrição para depois você assistir. Ele falando, ele comprovando ali que não, o Chelsea não vai fazer nenhum movimento para tirar o Danilo do Botafogo, não é interessante para eles. E eu já tinha falado sobre isso aqui também, né? O Chelsea, ele deu o bote ali na negociação com o Andrés Santos, porque o Ederson não passou nos testes físicos. Então assim, cara, faz nem sentido para eles. A grana que eles teriam que desembolsar para contratar o Danilo, eles nunca fizeram isso por nenhum jogador na América do Sul. O Danilo não chegaria lá para ser titular. Então, assim, essa realidade Chelsea e Danilo, para mim, nada a ver, tá? Para mim é a própria torcida do Botafogo que tá botando água no chope aí para tentar alavancar a venda ou algo do tipo. Mas, vocês se lembram? Quem é mais antigo aqui do canal, que tá com a gente há mais tempo, talvez vai se lembrar. Há um bom tempo atrás, quando a gente começou a noticiar sobre o John Arias, e você sabe, aqui não é como se a gente tivesse uma fonte interna do clube, não. A gente vai caçando na curadoria todas as matérias importantes, vamos ligando os pontos, investigamos o Instagram, é isso que a gente vai fazendo e vai trazendo aqui possibilidades, né? Por isso que o canal tá crescendo, a gente não inventa história, a gente só traz a conteúdo e conversa com vocês. E pensa, né? Acho que esse é o fator principal. Bem, há um tempo atrás a gente começou a falar do John Arias e aí eu entrei no site thefutebol.com.br e nós começamos a analisar as matérias que estavam saindo lá. Muitas matérias cravando o John Arias no Palmeiras, tinha jornalista que falava até de data e etc. Eles erraram data, mas eles acertaram a questão da negociação, né? Quando pouca gente estava falando. Bom, no próprio portal The Football, uma matéria do jornalista Robson Morelli me chamou muito a atenção. O que ele diz é o seguinte: Palmeiras vai pagar 25 milhões de euros por Danilo e o Botafogo já aceitou. Ou seja, segundo o Robson Morelli, o Botafogo disse sim para a proposta do Palmeiras de 25 milhões de euros. O problema é o seguinte: até o momento, nenhum outro veículo noticiou essa proposta de 25 milhões. O que a galera estava falando era 22, mais 2 de bônus, mais o Naves. Então seriam 22 mais 2, né? Porque o bônus você não paga efetivamente, é só se o jogador cumprir metas, né? E aí, objetivamente, mais o Naves. Segundo o Robson Morelli, o Botafogo não tem dinheiro atualmente para pagar as contas do clube. E está começando a encavalar a dívida, segundo ele. Bom,
seria algo em torno de 145 milhões de reais. E aí o Botafogo falou, não vou conseguir coisa melhor, é o momento. Tá? Segundo o Robson Morelli, Palmeiras e Danilo já estão acertados, essa informação nós já trouxemos aqui também, de fato, Palmeiras e Danilo já estão acertados, Palmeiras e a staff do Danilo, tudo certo, né? E aí o que tá faltando então era o Botafogo. Robson tá cravando, o Robson, ó, o nosso querido Robson Morelli tá cravando aqui então que o Palmeiras acertou com o Botafogo agora. E aí, rapaziada, qual que é o grande ponto aqui? O Palmeiras pagou na venda, né, ganhou na venda do Danilo para o Nottingham Forest algo em torno ali de 20 milhões de euros em 2023. E aí, pagou 20 e está repatriando por 25 agora, né? É óbvio, quem conhece minimamente de fluxo de caixa entende que essa grana que entrou tá lindo, tá beleza, ela ajudou o Palmeiras naquele momento a cumprir outros compromissos, investir, trazer outros jogadores, tipo o Facundo Torres, né? Mas tudo bem, erraram, tudo bem. Mikael pelo menos deu para reverter, né? E aí com essa grana que o Palmeiras estaria desembolsando agora, num momento mais capitalizado e dando a bagagem pro Danilo ali se desenvolver, o Danilo voltaria agora como um protagonista. Eu acho que faz super sentido, tá? É óbvio, né? São cifras que assim, quando a gente traz pro nosso mundo real, é um absurdo, né? Mas olhando da forma como o futebol é gerenciado mundialmente, são valores ok, né? Pro Palmeiras, provavelmente a contratação mais cara da história do clube, né? Bom, Danilo é um volante moderno que tem muito a agregar. A gente já vai para a mesa tática e eu vou te mostrar como que o Palmeiras pode se comportar. O time que a gente espera que comece as partidas agora, né? E o time que a gente gostaria de ver em algum momento aí. Mas de qualquer forma, para finalizar esse caso Danilo, eu quero lembrar você, tá? Não tem nada de concreto, é uma informação que a gente está trazendo aqui para você, mas que a gente quer sim trazer para o debate. Você acha que 25 milhões de euros no Danilo vale a pena? A minha opinião é que sim, tá? O Danilo é um jogador que muda o patamar. Bom, família, vamos agora para nossa mesa tática, porque eu quero mostrar para vocês o que esperar desse Palmeiras em 2025 com a chegada do Danilo. Como o time está montado hoje, efetivamente, e como que o Palmeiras pode até se desenvolver junto ali. A gente vai montando aqui esse Palmeiras com 3 zagueiros, a gente já vai conversar sobre isso. Então, vamos para a mesa tática. Aqui estamos na nossa mesa tática e aqui está o time. Eu vou até colocar no 3D, né? Para que a gente possa enxergar esse time de uma maneira mais coesa. Esse é o time que o Palmeiras provavelmente vai botar a campo nos primeiros jogos, né? Com a chegada do Danilo. É óbvio, o Danilo deve começar no banco, aquela história toda, né? Com o Abel Ferreira ele sempre faz isso. Aí o cara vai ganhando minutos, vai treinando, tá? É natural. Então é mais ou menos isso aqui, com o Carlos Miguel, Gustavo Gomes, Murilo, Arthur e Giai, e aí eu dei um zoom aqui só para vocês verem como fica o nosso meio para frente, né? Então Andréas Pereira, Marlon Freitas, Danilo jogando aqui no meio, você já vai entender o porquê. Paulinho, John Arias e Flaco Lopes, com Vitor Roque correndo por fora, com Alan correndo por fora, com Felipe Anderson, Ramon Souza. Realmente é um time diferente, né? E o mais interessante aqui, né? O Danilo ele vai flutuar nessa casa aqui como um camisa 10, porque durante o jogo ele vai rodar, vai trocar com o Andréas Pereira, aí o Andréas troca com o Marlon, a marcação desceu demais aqui, de repente o Palmeiras pode colocar até os pontas mais abertos, o Flaco Lopes vem como um falso 9, né? E aí os pontas vão atacar o espaço, fazendo uma espécie de segundo atacante aqui. As variações táticas durante a partida são inúmeras, né? Agora, não tenha dúvida, tá? O Danilo pediu, ele quer jogar aqui, nessa fração do campo aqui, tá? Ele quer jogar como um camisa 10 ou um camisa 8, não vai ter muito como se esquivar disso, até porque, cara, ele tá jogando muita bola no Botafogo, né? Como um 10, como um 8 ali, tá fazendo gol pra caramba, não tem nem por que o Abel mexer. Acho que aqui não tem nem discussão, né? Arthur é o lateral, certo? Piquerez ainda vai ter que correr muito atrás. E o Giai na outra ponta, porque o Kelvin tá muito mal. Gomes e Murilo. Talvez essa vaga do Murilo ela esteja muito discutida ainda, né? Porque o Barbosa, ele é um monstro na zaga. Bom, de qualquer forma, a gente tem aqui então uma expectativa de que o Palmeiras consiga trabalhar, vamos dizer assim, dessa forma, né? Dessa maneira. E aí, eu não vou nem escalar o Barbosa, tá? Porque se bem conheço, o Abel Ferreira ele vai precisar de minutos do Barbosa ali para poder escalá-lo como o zagueiro titular. Eu vou tirar todas as peças do nosso campo aqui, tá?
E nós vamos montar um time com 3 zagueiros. E aí eu vou colocar o Bruno Fux aqui na esquerda, o Murilo na direita, o Gomes no centro, só pra gente entender como esse time pode pendular. Na lateral direita, nós não temos opção, então eu não colocaria ninguém, mas eu faria um movimento aqui que eu acho que seria diferente. Depois vocês me dizem se vocês concordam comigo, tá? Aqui eu coloco o Alan, tá? Como um jogador de beirada de campo. E na esquerda, o próprio Arthur, tá? Cadê nosso garoto Arthur? O próprio Arthur aqui na esquerda, né? Então nós temos uma linha com 3 zagueiros bem definida, 2 jogadores de extremidade aqui, o Danilo e nesse exemplo o Marlon Freitas. Tá? E aí o Andreas Pereira ele vai esperar um pouquinho. 3, 4, 5, 6, 7, 3 jogadores de frente, né? E aí no nosso ataque, vamos dizer assim, como o Alan já tá aqui para fazer essa beirada de campo, a gente vai ser um pouco mais agressivo. Vai colocar o John Arias, tá? Numa beirada. Na outra beirada, a gente vai colocar o Paulinho. E na frente, nesse time, tá? O Vitor Roque. Por quê? Por que eu montei o time assim? Então, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas Henrique, é loucura colocar o Alan para marcar lateral. Calma, você já vai entender. A ideia aqui é que o Marlon Freitas e o Danilo, eles sejam apoio, tá? Eles sejam apoio de marcação nas beiradas, para que os laterais possam subir. E aí você vai ter um ataque muito veloz, muito móvel, tá? Com 2 jogadores cobrindo aqui e o Paulinho, que pode até acabar dando espaço, teoricamente, em algumas partidas, pro Evangelista, tá? Então assim, o Palmeiras tem um arsenal à sua disposição. E isso que é mais legal. É legal ver como o Palmeiras, com a chegada de um jogador que movimenta o jogo, que traz dinamismo, que finaliza de fora da área, vai ganhar muito, muito. E é por isso que o Abel tá falando, traz só o Danilo e fecha a casinha, tá bom? Porque a garotada da base tá correndo a milhão, alucinada para ganhar espaço. E aí você tem outros jogadores que também interessam ao clube, que podem flutuar nessas posições. Vocês veem como o Palmeiras agora não precisa segurar o Flaco Lopes, se for o caso. Pra mim é o melhor jogador da temporada do Palmeiras, tá? Não me entenda mal. Mas se chegar uma proposta de peso, por que não vender? Então, rapaziada, minutos finais do vídeo. Esse é o momento que eu vou pedir pra você deixar um comentário aqui pra mim. Se você chegou até aqui, comenta. Eu cheguei até aqui, eu gosto do canal Palmeiras 90+. Ó, Henrique, tem que melhorar nisso, tem que melhorar naquilo. Nós estamos aqui para servir vocês e cada vez mais com mais alegria. O canal não para de crescer. Nós estamos nos aproximando dos 37 mil inscritos. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei isso. Prometi para vocês que a gente vai voltar com as lives. A semana está começando. A gente vai ter muito contato com vocês e vai ser maravilhoso. Eu não tenho dúvida disso. Eu quero agradecer você do fundo do meu coração, palmeirense. Obrigado por estar aqui com a gente, fortalecendo a nossa comunidade e dia após dia deixando o seu like e o seu hypar aqui. Muito obrigado pelo carinho de sempre, um abraço forte para vocês, avante palestra e não esquece, tá? Por favor, isso é importante, atenção, ó, prepara, o líder ainda é verde. Fui!